Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa, não? Hoje nós vamos para a terceira parte, né, da aula nossa aí de economia e mercado, a gente dá seguimento. E hoje eu finalizo com vocês essa questão da parte de economia, tá? Nós vamos finalizar essa primeira parte, que foi de economia. Nós vamos falar aí hoje sobre os fatores de produção, sobre os setores de produção, e no final vai ter uma atividadezinha bem bacana para vocês identificar. Eu não sei se vocês perceberam, eu estou fazendo sempre aí uma atividade que traz vocês para o dia a dia, né? Identificar onde vocês estão comprando, que os materiais que vocês estão comprando, exatamente para a gente fazer uma identificação mais rápida e dar aplicabilidade disso no dia a dia meu e seu, ok? Então vamos lá. Né, nossa aula número 11, tá? Aqui tá errado no slide aqui, vocês me desculpam, viu? Né, terceira aula nossa dessa parte, onde nós vamos falar aí sobre os fatores e setores de produção. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os fatores de produção, né? Vamos falar também sobre os de indivíduos que, na verdade, detêm alguns ou vários desses fatores, né? E, na verdade, eles são os responsáveis pelos investimentos e pelos avanços tecnológicos para gerar as riquezas do nosso país, da nossa cidade, da nossa região. Então, essas pessoas são interessadas em abrir empresas, construir estradas ou até fabricar e exportar alguns produtos, tá? Eu chamo essas pessoas de empreendedores. Depois também eu vou falar de uma forma bem rápida e simples quais são os três setores da produção, que inclusive nós já até vimos na aula passada, ok? Dentro dos fatores de produção, se nós pesquisarmos aí nos livros de história do ensino médio, nós vamos identificar que muitos dos povos antigos exerciam atividades militares, rituais, né, e agricultura. Mas nos dias de hoje, muitos países também são citados através dessas características, né? Por exemplo, a agricultura. O Brasil é um desses, né, que hoje é citado como um grande exportador de soja, de milho, entre outras culturas, né, como laranja, por exemplo. Já os Estados Unidos é um dos maiores produtores de laranja do mundo. E detalhe, consome quase tudo que ele produz. Ou seja, ele não exporta quase nada, não porque ele não tem produção, é porque ele tem um alto consumo. Ok? Dentro dos processos de produção, são empregados alguns fatores de produção, que são os recursos naturais, pessoais, tecnológicos e de capital. O sistema econômico estabelece uma interação entre a maneira racional de usá-los, que já que nós sabemos que eles são escassos, né, e uma maneira ideal de usar. Os recursos são escassos e, por mais eficiente que seja o processo de produção, essa produção é limitada, exatamente para atender às necessidades dos indivíduos, que já vimos lá atrás, essas necessidades são ilimitadas, ou seja, elas não têm fim. Né? Eu tenho um carro, eu preciso de abastecer ele constantemente, isso nunca vai acabar, só o dia que eu não tiver carro mais. Mas o combustível fóssil acaba. Então, as pessoas, empresas, empreendedores acabam precisando criar alguma coisa para gerar uma energia que seja renovável. Ok? Isso significa, gente, que o uso descontrolado de alguns recursos naturais ou de forma equivocada, né, de forma desacerbada, acaba trazendo para a natureza e para o sistema econômico um desequilíbrio. Tá? Quando citamos fatores de produção, por exemplo, nós devemos nos lembrar que alguns desses elementos são essenciais para a atividade econômica, né? Ou seja, elas são extremamente necessárias para se produzir alguma coisa ou também para se realizar algum tipo de serviço, tá? Os fatores de produção são cinco. Nós vamos começar aí pela terra, que é o primeiro, viu? Este conceito abrange os recursos naturais que nós encontramos no planeta e fora dele. Tá? Dentro do fator terra, o que está englobado? É o solo, o subsolo, as águas,
o clima, a flora, a fauna e também a energia do Sol na forma de radiação solar, tá? As reservas naturais estão na base de todos os processos de produção, sendo renováveis ou não, ok? Por mais que existam vastas regiões de terras espalhadas pelo mundo, nós sabemos que muitas delas não são produtivas, né? E por isso, o homem está em uma busca incessante pelas alternativas e ferramentas tecnológicas para explorar essas regiões. E principalmente para maximizar, né, otimizar a utilização delas na produção. Quer um exemplo disso mais recente? Aquela exploração do pré-sal, né? Nós já temos uma grande quantidade de reservas de combustível, de óleo, né? De petróleo, na verdade, perdão. Porém, a gente sabe que isso vai acabar uma hora. Então, o que a Petrobras começou a fazer? Estudos para entender aonde mais poderiam pesquisar, aonde mais eles poderiam explorar. Descobriu-se, então, na época, o pré-sal, né? Que é uma camada que está muito mais profunda do que a que está o petróleo ultimamente hoje. Então, por isso que aqui, ó, o homem está em busca contínua. Quer dizer, descobriu que tem uma outra reserva. Agora vem a parte aí, ó, criar ferramentas tecnológicas para quê? Para explorar esse petróleo que está lá embaixo. Depois vem o que? Maximizar isso, ou seja, isso vai ser interessante? Financeiramente é viável? Nós temos um exemplo aqui em Araxá mesmo, das terras raras, né? Quem já ouviu falar aí, ou não ouviu, dá uma pesquisada. É também minério, é fertilizante, é fosfato, que está numa camada mais profunda, que tem muito, a jazida é grande, porém o custo para se explorar é muito alto. Mas não tem outro caminho, né? A população cada vez mais aumenta, as demandas cada vez mais aumentam. Voltando no slide anterior, a necessidade do ser humano é ilimitada, então eles vão ter que fazer alguma coisa, né? E quem vai pagar o preço somos nós, né? Nós vamos pagar um pouco mais caro para se ter alguns produtos futuramente. Depois nós temos o fator trabalho, né? Não é segredo para ninguém que o emprego é escasso. Logo, é de interesse do estudo da economia, né? Mas se nós formos analisar essa escassez, ela é necessária, porque imagina se todo mundo tivesse um trabalho. Não existisse nenhuma pessoa desempregada. Como é que ficaria a negociação de salário e troca de pessoas? Para pensar um minutinho só. Muito provavelmente não existiria o porquê de todos estariam, né, não existiria nada de negociação, porque todos estariam muito felizes, né? Todo mundo com a sua carreira, todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo, todo mundo consumindo. Ou seja, como é que ficaria o mercado com isso? Entendeu? Existe no mercado, e tenho certeza que você conhece, pessoas que não estão trabalhando. Mas o nosso sistema econômico é, né, e por definição exige que exista esse tipo de pessoas, tá? Isso proporciona às empresas uma maior capacidade de negociar salários e cargos, né? Eu tenho uma vaga para minha empresa hoje, eu estou pagando R$ 1.500 de salário mês para ela. Eu entrevisto o João não está satisfeito, eu chamo o Joaquim, porque pro Joaquim que está desempregado, com certeza vai ser uma boa proposta. O João não, ele já está trabalhando e ganhando R$ 1.500 por mês. Então a minha proposta de salário para ele não é atrativa. Então isso também é uma forma de quê? De movimentar o mercado, tá? De movimentar a economia. Então é necessário que haja pessoas também desempregadas para quê? Para se ter um equilíbrio econômico e social, ok? Depois nós temos também o fator capital. Esse fator representa o quanto uma pessoa conseguiu acumular de recursos, tá? Podemos falar de dinheiro, né, de fato, terras ou bens, tá? Com estes fatores, as sociedades dão suporte e atendem aos diversos estágios do desenvolvimento econômico. Para existir um investidor, né, que é uma pessoa disposta a empregar os seus recursos em troca de uma remuneração proporcional ao seu investimento, primeiro deve-se existir um acúmulo de riquezas, ou seja, uma pessoa que tenha
dinheiro mesmo, numerário, em papel, né, ou bens, para que ele tenha necessidade de, voltar no slide anterior, né, de construir estradas, rodovias, indústrias, gerar emprego para depois contratar alguém. Tá? Então, o fator capital é muito importante nessa etapa. O sistema abaixo vai mostrar para a gente como que as pessoas conseguem formar esse capital, né? De duas formas, né? Que são duas fontes de acumulação. As internas, primeiramente, que é poupar, né? Que é através das poupanças das famílias, das pessoas, das empresas, né? E até do setor público, tá? E também a fonte externa, que é quando há um ingresso de capital, né, de investimento de empresas de outros países, até internamente também, empréstimos e financiamentos, e até mesmo de transferências de governo, né? Por exemplo, igual nós estamos tendo agora, esse plano agora de transferência de renda, né, para algumas pessoas que eram autônomas, estão recebendo agora um capital de forma externa, tá ok? Via transferência de governo. As poupanças das famílias e até mesmo das empresas, elas podem ser classificadas de duas formas, né? Espontâneas ou estimuladas, né? Ou seja, por algum interesse eu resolvo poupar a partir de agora. Vou guardar na minha casa, num cofre ou no banco, estou poupando de forma espontânea. Pode ser estimulada através de um consórcio. Ah, vou fazer um consórcio. Vou pagar um boleto todo mês, no final de um período eu tenho um valor acumulado. Ou compulsórias, tá? Essas poupanças compulsórias, talvez alguém de vocês trabalhe em alguma empresa e essa empresa tem ali um plano de previdência privada. Então, quando você entra, você assina no contrato de trabalho que está se adequando, tem uma adesão desse plano de aposentadoria privada. Isso é compulsório, no seu salário vai descontar automaticamente. Tá? Um exemplo mais prático para nós disso é o famoso fundo de garantia. Todo mês quem trabalha de carteira assinada recebe um percentual do valor, desconta-se do percentual do valor que ele recebe, um valor X. Para quê? Para se formar uma poupança, para quando ele perder o seu trabalho, que ele for demitido, ele tem ali uma poupança. Para quê? Para que ele possa suportar, ter suas necessidades atendidas até ele arrumar um próximo trabalho. Tá? Enquanto o ingresso de capitais, né, empréstimos, financiamentos e transferências de governo forma uma poupança externa, né? Já as famílias e as empresas podem e devem, por várias razões, formar as suas poupanças. Tá? Para quê? Para que elas venham ter, é o que eu falei agora, as suas necessidades totalmente atendidas numa situação de crise ou de dificuldade. Ok? Quando o governo achar conveniente formar poupança, ele determina, por força de lei, uma reserva obrigatória, né, que torna isso uma poupança compulsória. Né? Eu não me lembro o nome, há uns anos atrás aí nós tínhamos aí, muito famosa nas nossas contas bancárias, um desconto, né, que o governo criou para ajudar para formar um capital, formar uma poupança para ajudar na saúde. Eu esqueci o nome. Automaticamente você tinha na sua conta aquele valor descontado. Tudo que você movimentava de dinheiro durante o mês, no final do mês se calculava lá se eu não me engano, acho que o índice era 0,38%, menos de 0,5%, e aquele valor de forma compulsória, ou seja, você concordando ou não, ele ia para o governo. Para os mais antigos aí, ou para aqueles que são pesquisadores aí que gostam de pesquisar na história, nós tivemos as nossas poupanças no governo do Collor, no início do governo do Collor, a fim de se conter o desejo desenfreado de compra, de consumismo, de capitalismo. Ele suspendeu a poupança de todo mundo. Então, todo mundo que tinha dinheiro guardado no banco, de uma forma compulsória também, teve esse dinheiro preso durante um período. As fontes externas ocorrem principalmente com a entrada de empresas externas no país, ou seja, a forma de ingresso de capital de forma externa, né, vem por empresas de outros países, por exemplo. Em que forma? Doações, dinheiro, financiamentos ou algum programa, por exemplo. Tá? Um órgão que faz muito isso é o BID, no Brasil, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento.
Ele é quem rege esses assuntos dentro do nosso país, tá? Como a educação, por exemplo. Sempre que ele entende que a educação precisa de um investimento externo, ele quem corre atrás das indústrias, das empresas lá fora, e isso faz com que esse dinheiro venha, tá? Nós estamos vivendo agora esses últimos dias aí, dias de dólar muito alto, né? O valor da moeda, nossa moeda está muito desvalorizada, automaticamente o dólar muito valorizado. Isso por quê? Porque essas empresas, né, de outros países, ao invés de estarem colocando os seus dinheiros aqui, eles estão retirando e investindo em outros países. Ok? Então, só para a gente refletir um pouquinho, poupar no Brasil é algo muito difícil, né? Porque se trata de uma situação cultural, né? Por quê? Porque está enraizado na nossa cultura, na nossa alma, essa questão de não poupar. Tanto que a gente vê com muita frequência na televisão, na internet, a gente vê com muita frequência campanhas para te incentivar a gastar, mas não vemos quase nenhuma, né? 0,0 alguma coisa, campanhas para poupar. Né? Para ser sincero, eu vi uma propaganda uma vez da Caixa Econômica Federal, onde ela criou o poupançudo, né? Era um bonequinho em forma de cofre, que estimulava as pessoas a poupar. E aquilo ali, para que queria aqueles bonequinhos? É para começar na base, as crianças começar a ter essa intenção de poupar. Outros países de primeiro mundo, isso é muito mais latente, está na cultura deles. Tanto que quando você começa a ter relacionamentos com outras pessoas, namoro, casamento, você observa isso. Aquela pessoa, dentro da casa dela, os pais dela sempre pouparam. Recebiam o seu salário, 10% guarda, poupa, o resto faz a despesa da casa. E ali eles têm sempre uma reservinha ali para emergência, para qualquer situação fora do normal. A outra pessoa não tem. Então, quando junta essas duas pessoas, você vê a diferença delas. Um gasta tudo o que ganha, né? Outro já poupa um pouco. E aí entra até a terceira pessoa, né? Que gasta tudo o que ganha mais um pouquinho. Gasta mais, né? Então, é uma situação muito difícil que a gente enfrenta no Brasil hoje. Mas seguindo, mais uma para a gente pensar. Ó. Pensa na seguinte situação. Você trabalha o mês inteiro, aguenta todas as situações difíceis, né? Clientes cobrando, seus chefes te amolando, cronogramas em atraso, falta de compromisso de algumas empresas, instituições. E sabendo de tudo isso, você ainda acha que é justo o seu suor, o fruto do seu trabalho, ir embora facilmente para a loja, supermercado, banco, cartão de crédito? Tá? Pensa nisso, reflete um pouquinho. Depois, quem quiser, manda um WhatsApp para mim. Eu tenho um e-book falando sobre isso, porque a dica é exatamente essa aqui, ó. Pague-se primeiro. Tá? Eu já, não sei se eu já comentei isso em sala de aula com vocês. Tira 5% do seu salário. Recebeu o seu salário, tira 5% e põe na sua carteira. Tá? Isso é o pague-se primeiro. É para que você possa olhar para ela e ver o seu dinheiro, ver o resultado do seu esforço ali, tá? É uma dica muito bacana. Quem quiser depois eu mando para vocês esse e-book, tá? Que são os 6 passos da prosperidade financeira. Depois, nós temos aí, já quase finalizando, nós temos o fator tecnológico. Hoje a língua está dura, deve ser o frio. Quando o homem passou a utilizar o fogo para se aquecer, para cozinhar os seus alimentos, para afastar os animais, isso foi um avanço tecnológico, correto? Pois o homem viu que diante de uma maneira diferente de fazer alguma coisa, né, possivelmente comia-se alimentos crus naquela época, né, usava-se roupas feitas de pele, e para afastar os animais você tinha que gritar mesmo. Né? Mas a tecnologia, que não é somente computadores, né, é na verdade aperfeiçoar e criar um jeito novo de fazer as coisas, fez com que o homem usasse o fogo para fazer diversas outras coisas, inclusive cozinhar os seus alimentos. Né? Depois, em seguida, veio aí os temperos, e, enfim, a roda rodou, como diz um amigo meu. Então a gente vê que tecnologia não é só criar sistemas, aplicativos e tudo que está ligado a computadores. É você pegar algo novo e fazer de uma outra forma melhorada. A capacidade tecnológica, no caso, é isso. É a capacidade que nós temos de aperfeiçoar ou inventar ou dar
maximização a um processo de produção, tá? Todos sabem que as empresas cobram isso, criatividade dos seus funcionários, que nada mais é do que uma busca contínua, né, por novos processos, que resumindo é o quê? Otimizar recursos e reduzir custos, tá? E nós temos vários exemplos disso aí, né, para falar sobre isso. Nós tivemos uma grande mudança na CBMM há uns anos atrás, quando mudou a gestão dela, aonde a empresa enxugou, demitiu pessoas, enxugou processos e hoje produz mais. Ou seja, ela reduziu custos e melhorou a capacidade produtiva. Temos aí depois também o fator empresarial, né? No mundo há uma diversidade de recursos naturais que são utilizáveis ou não, renováveis ou não. Mas existem também milhares de pessoas dispostas a trabalhar, né? Uma gama muito grande de capital a ser empregado em algum projeto. Todos esses recursos à espera de alguém que saiba o quê? Usá-los de forma racional e empreendedora. Vem a palavrinha que eu gosto. Ó. Então, todos os recursos do mundo estão aí à disposição de um empreendedor que vai dar continuidade nisso e vai criar um negócio novo. Mobilizar é combinar esses fatores, né, e alcançar esses resultados. E quando a pessoa consegue fazer isso, ele recebe o título de empreendedor ou uma pessoa que tem capacidade empreendedora. Você sabia, curiosidade, que um grande empreendedor que existiu no Brasil foi o Barão de Mauá? Depois, quem tiver interesse, pesquisa um pouquinho na internet aí. Tá? Ele foi responsável pelas primeiras indústrias no Brasil, foi responsável pela vinda da ferrovia para o Brasil, tá? Foi responsável pelas os primeiros postes de energia elétrica no Rio de Janeiro. Antes eram todos nas lamparinas, né? Com energia a diesel, né? Então é muito bacana, viu? Pesquisa sobre ele. Foi um grande empreendedor que teve no Brasil. A Sky uma vez no canal History pegou fez uma série, né, com os grandes empreendedores do mundo. Então pegava lá os Estados Unidos, a Europa e depois fizeram no Brasil também. E Barão de Mauá tá lá como um dos primeiros, né? Depois vem aquela família Matarazzo de São Paulo, enfim. Mas Barão de Mauá tá lá, é um grande personagem nosso aí que serve de exemplo pra gente. Agora que nós já falamos dos 5 fatores, né, que combinado entre si formam o nosso sistema produtivo, nós vamos falar agora sobre os setores, né? Porque a combinação entre eles se dá de acordo com as diversas atividades empresariais que existem no mundo hoje, né? E basicamente esse mercado está dividido em 3 setores, que é o primário, o secundário e o terciário. No setor primário de produção, nós encontramos aí a agricultura, a agropecuária, ou produção animal, né? E o extrativismo, né? Que vem da mineração, de tirar do debaixo da terra, né? No setor secundário, vem também a produção que estão contidas as indústrias de extração mineral, de transformação, de construção e atividades semi-industriais. Tá? Este é o setor secundário. Depois, nós temos o setor terciário, onde estão os prestadores de serviços, o comércio em geral, os bancos, né, e outras instituições financeiras, os serviços de transporte e comunicações, junto com o governo. Ok? Esse é o setor terciário. Finalizando, gente, os bens e serviços estão de que forma para a gente entender melhor? Os bens propriamente ditos são produtos palpáveis, ou seja, eu consigo tocar, eu consigo sentir o cheiro, eu consigo comer, tomar, vestir, usar eles de alguma forma tangível. Já os serviços, nós sabemos que alguns deles podemos contratar, né? Outros são disponibilizados pelo governo, ou seja, de graça, grátis. Mas não tem como pegar um serviço médico palpável, sentir o cheiro dele, né? Nem é possível sentir o cheiro do serviço do corpo de bombeiro, né?
nem tampouco vestir um serviço de um advogado. Ou seja, logo esses produtos são resultantes de um processo produtivo e que não podemos pegar. E por isso nós os chamamos de intangível. Ok? Então, para concluir, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? Nós finalizamos aí essa questão da parte econômica do mercado, né? Na nossa matéria de economia e mercado, nós finalizamos aqui a parte de economia, né? Podemos verificar nessa aula aí que existem alguns recursos, né? Que são chamados de fatores de produção. Quando combinados, eles possibilitam a geração de riquezas, tá? Igual nós temos, já falei em umas outras aulas anteriores, é o nosso PIB, né? Que é a junção de todas essas riquezas, né? E também vimos os três setores da economia, né? O primário, o secundário e o terciário, ok? Agora, eu vou deixar para vocês aí uma atividade, né? Essa atividade é muito bacana, tá? Vou até dar uma explicadinha para vocês nela aqui, para não ficar nenhuma dúvida, porque eu percebi que das outras vezes teve, então agora eu quero ver se eu faço isso de praxe já, tá? A atividade de hoje, para vocês me entregarem na próxima terça-feira, né? Até a próxima terça-feira, pode ser via meu e-mail, né? contato.institutoiag@gmail.com ou no meu WhatsApp também, ok? Identifique na sua cidade e região quais são as principais atividades dos setores primário, secundário e terciário, tá? Isso aqui, gente, é só pegar na internet, tá? Quem não tiver essa noção, não. Mas eu gostaria muito que vocês se esforçassem, conversassem uns com os outros, trocassem ideia, né? Porque pegar na internet pronto é bom, atende à minha necessidade de valorar o trabalho de vocês. Mas o aprendizado é essa troca de ideia, de experiência, sabe? E isso que vai ficar para a vida de vocês. Nota, vamos supor, eu vou dar para vocês passarem de ano. O aprendizado é de vocês, tá bom? Então faz para mim aí uma lista com as 5 principais atividades agrícolas ou agropecuárias da nossa cidade ou região, tá? Que vai compor o quê? O setor primário, ok? Faz uma lista para mim com as 5 principais atividades agrícolas ou agropecuárias da nossa cidade ou região, tá? Elas estão dentro do setor primário. Depois, lista para mim também as 5 principais atividades industriais de produção de bens que compõem o nosso setor secundário. Na mesma situação, nossa cidade ou região, tá? Ou seja, Araxá ou Triângulo Mineiro. E por último, identifiquem para mim também os 5 principais tipos de serviços prestados na nossa região que compõem o setor terciário. Ok? Nós estamos falando dos 3 setores, do primário, secundário e terciário. Tá? Isso é muito importante, viu? É muito bacana a gente entender isso, né? Eu já ouvi demais algumas pessoas dizerem o seguinte, assim, Araxá, né? A gente recebe os parentes de fora, aí vem algum mais inteligente no meio da turma e fala assim, o que move o mercado de Araxá? É o turismo. Mas a gente fala da boca para fora, né? Porque ouve falar de uma tal Dona Beija, temos o grande hotel, tá, mas e aí? Será que isso é fato? Será que isso é verdade? O que rege a nossa cidade? Né? Será que são as indústrias de mineração? Será que são o comércio? Será que na soma da riqueza destes, um desponta mais do que o outro? Fica aí a dica, viu? Dê uma pesquisada e a partir de agora eu tenho certeza que vocês vão ter este aprendizado. Quando alguém perguntar para vocês o que domina a economia da cidade de Araxá ou da região, vocês vão saber falar exatamente o que é que move o nosso mercado de fato, tá? É um negócio que eu gosto mais, eu ficaria aqui horas falando com vocês sobre isso, porque eu gosto dessa parte de economia, gosto dessa parte de mercado, mas tem que acabar, né? E aí na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre mercado, de fato, ok? Um abraço, estou à disposição de vocês agora, qualquer coisa é só me chamar. Valeu, brigadão, viu?